Torneio do Tempo, uma competição em escala universal que reúne os mais fortes da história. Seu organizador é um ser misterioso chamado Mastermind, cujas reais intenções ainda permanecem ocultas. Com o Kaioshin sequestrado, o deus da destruição Bios não pode intervir. Contudo, ele reuniu um time de pessoas capacitadas para livrar o Universo 7 dessa tragédia e pôr um fim aos planos do Mastermind. Dentre elas, um Saiyajin misterioso sem memória chamado Charlotte. No episódio anterior, com todos os aliados reunidos e depositando suas esperanças nele, Charlotte foi capaz de realizar o ritual e se transformar em um deus Super Saiyajin. Com seu mais novo poder, ele derrotou Majin Buu, um dos principais membros dos Dark Breakers. Porém, Giblet também alcançou tal forma, então o confronto intenso entre dois deuses Saiyajins começou. Qual será o resultado dessa luta? Giblet atacava Charlotte sem parar. Ele dizia que seu irmão sempre foi alguém sem desejos ou crenças, que tudo que o Charlotte fazia era falar dos sonhos do próprio Giblet como se fossem dele. Ele não tinha um ideal pro qual daria sua vida para alcançar, mas o Giblet era diferente. Ele estava disposto a sacrificar tudo que ele tinha para colocar os Saiyajins de volta no caminho correto. E para isso ele precisava exterminar todos os Saiyajins daquela era, pois todos eles tinham sangue contaminado. Charlotte, irritado, perguntou de uma vez o que significava isso de sangue contaminado. E então, finalmente, o Giblet decidiu lhe responder. No passado do planeta Sadala, o planeta original dos Saiyajins, os Saiyajins se dividiram em dois grupos. Um dos grupos era os Saiyajins malignos, e o outro grupo era os Saiyajins de coração puro. Havia uma guerra entre esses dois grupos sobre quais deles dominariam o planeta. E dentre os Saiyajins de coração puro, surgiu um primeiro Super Saiyajin Deus. O primeiro que conseguiu alcançar essa forma divina através do espírito do próprio Yamoshi. Porém, mesmo esse Super Saiyajin Deus acabou sendo derrotado. Mas mesmo com a derrota do primeiro Super Saiyajin Deus, ele conseguiu ter descendentes que continuaram lutando contra os Saiyajins malignos ao longo da história. E dois dos seus maiores descendentes eram justamente Charlotte e Giblet, que herdaram a vontade do primeiro Super Saiyajin Deus para conseguirem enfrentar os Saiyajins malignos. Porém, quando o Torneio do Tempo começou e o Giblet chegou nessa era, ele percebeu uma coisa, que eles iriam perder aquela guerra. Afinal, apenas os descendentes dos Saiyajins malignos estavam naquele torneio. Em outras palavras, os Saiyajins que existem hoje têm o sangue contaminado por serem descendentes dos Saiyajins malignos do passado. Isso frustrou muito o Giblet. Ele não queria simplesmente acabar com o torneio, voltar para sua era e ser massacrado pelos Saiyajins malignos. E além disso, ele também viu quais seriam as consequências da derrota deles. Porque os descendentes dos Saiyajins malignos se tornariam mercenários espaciais cruéis, que destroem planetas inteiros apenas por dinheiro e diversão. E nisso surgiu um ódio em seu coração. Um ódio tão grande que fez Giblet chegar em uma única conclusão. Como ele e Charlotte eram os últimos descendentes do Super Saiyajin Deus original, ele precisava exterminar todos os Saiyajins e descendentes dos Saiyajins malignos para colocar sua raça novamente no caminho correto. E mesmo que ele precisasse virar um monstro nesse processo, ele sabia que esse era o caminho que ele precisava seguir para salvar os Saiyajins. O Charlotte discordou totalmente dele. Para ele, haviam várias outras maneiras de se consertar esse caminho. Mas o Giblet respondeu que era por causa desse tipo de pensamento que eles eram Saiyajins de sangue dos derrotados. Essa compaixão sem sentido que eles têm fez com que desde a derrota do primeiro Deus Super Saiyajin, eles nunca conseguissem vencer uma única vez os Saiyajins malignos. Porque como os Saiyajins de coração puro ainda pensavam no seu oponente, não queriam necessariamente matá-lo, tinham compaixão pelos seus inimigos, eles acabaram sendo totalmente derrotados pela maneira traiçoeira e suja de lutar dos Saiyajins malignos. E o Giblet, sabendo disso, mudou totalmente e se tornou tão ruim, na verdade até pior do que os seus próprios inimigos. E como Charlotte ainda mantinha esse tipo de pensamento, ele simplesmente não tinha espaço na nova era que o Giblet queria criar, e por isso ele também deveria morrer, para evitar que os erros do passado se repetissem no futuro. O Charlotte puto não acreditou que o Giblet estava realmente matando tantos Saiyajins por conta disso. Então disse ao seu irmão que iria bater tanto nele que ele nunca mais ia pensar em fazer uma merda assim outra vez. Enquanto esmurrava Giblet, Charlotte dizia que realmente havia muitos Saiyajins naquela era que não tinham salvação. Porém que também existiam muitos que eram bons. Se o caminho correto dos Saiyajins que Giblet tanto fala é generalizar todos e tratar eles como se fossem a mesma coisa, ele quer que esse tal caminho se exploda. Não é o sangue que define quem você é, e sim você mesmo. E com cada um com seu tipo de pensamento, uma nova troca de golpes começou. Porém, com os dois com seus sentimentos à flor da pele, uma luz começou a pulsar dentro deles. Essa luz causou uma dor gigantesca e sugou toda a energia dos dois, fazendo ambos voltarem para suas formas base e caírem no chão sem entender nada do que aconteceu. Em paralelo a isso, Goku e Vegeta voltaram ao campo de batalha. Slug e alguns de seus homens com Dark Ki ainda se mantinham em pé, mas foram facilmente dizimados por um único ataque do Majin Vegeta. Trunks agradeceu seu pai, mas antes que ambos pudessem conversar pelo menos uma vez como pai e filho, Goku sentiu um Ki perigoso se aproximando do Charlotte. Então Goku, Vegeta e Zahra se apressaram para chegar até lá. Esse Ki era do Zamasu, que ficou enojado ao ver esses mortais de corpos imundos usando um poder divino. Giblet o mandou cair fora, e ao ouvir isso, Zamasu chutou seu rosto, fazendo voar para longe. Eles podiam estar na mesma equipe, mas ele não iria admitir que um mortal desse ordens a um deus.
Charlotte, irritado, tentou lutar contra ele, mas como estava sem forças, foi facilmente derrotado. E nesse momento, o próprio Mastermind surgiu ali. Giblet era necessário para o seu plano, então ele veio recuperá-lo. Ao ouvir isso, Zamasu notou que ele não tinha essa informação, então pediu para saber todos os detalhes do plano. Mas o Mastermind respondeu dizendo que não havia necessidade dele explicar isso. Afinal, o próprio Zamasu também não lhe contava sobre seus próprios planos. E apesar de não gostar da resposta, o argumento foi bom, então o Zamasu ficou calado. Só que antes deles levarem o Giblet, o Goku, o Vegeta e o Zahra chegaram ali. Mastermind lamentou que o Vegeta deixou de ser um dos seus peões. E como não é todo dia que quase todas as peças principais do Torneio do Tempo se reúnem em um único lugar, ele decidiu contar para eles do que se tratava o seu plano, sobre o que motivou ele a organizar aquele Torneio do Tempo, a aniquilação de todo o universo. Assim que ouviram isso, Goku e Vegeta já se prepararam para acabar com ele. Mas o Mastermind disse que esse não era o momento certo para isso. Eles deveriam primeiramente sobreviver até o final do torneio. E se isso acontecesse, um pouco antes da destruição do universo, ele com certeza lutaria contra eles. E dito isso, ele envolveu Zamasu, Giblet e a si mesmo com uma névoa negra, fazendo os três desaparecerem dali. Após tudo isso, Zahra disse que eles precisavam logo se reunir com os demais e discutir o que fazer. Mas o Vegeta falou que apesar dele estar decidido sim a enfrentar o Mastermind, ele não vai fazer parte do grupinho deles e por isso ele vai ir embora agora. Goku então pediu pro Zahra levar o Charlotte de volta pros outros. Ele queria ter uma conversa sós com o Vegeta antes dele ir. Nessa conversa ele perguntou se o Vegeta não deveria conversar primeiro com o Trunks e o Charlotte. E refletindo um pouco, o Vegeta perguntou o que a versão dele dessa época estava fazendo agora. Goku disse que provavelmente ele estava enfrentando todos os tipos de oponentes fortes por aí, e que se o Majin Vegeta acabasse se encontrando com a versão atual dele, ia ficar muito surpreso com quão poderoso ele é. Vegeta sorriu com essa resposta, e então Goku lembrou da promessa que eles fizeram de lutar novamente quando tudo isso acabasse, o que era o jeito do Goku de dizer pro Vegeta tomar cuidado e não morrer até esse momento chegar. E sobre o Trunks e o Charlotte, o Vegeta apenas respondeu que enquanto eles se mantiverem lutando, eles eventualmente vão se encontrar no campo de batalha. É assim que Saiyajins são. E antes de ir, o Vegeta disse pro Goku não perder pra ninguém até lá, que era a sua maneira de mostrar preocupação com ele. Já em um lugar seguro, após se recuperar, Charlotte começou a se culpar por não ter conseguido salvar o Giblet. E nisso, Zahra foi vê-lo. Ele disse que haveria outra chance de salvar o Giblet, mas o Charlotte respondeu gritando que não tinha como ele esperar mais. A cada segundo que passava, mais seu irmão sofria. Se o Giblet ainda não foi salvo, é culpa dele por ser tão fraco. Mas foi aí que o seu mestre Nappa apareceu. Após dar uns socos no Charlotte, o Nappa fez o Charlotte perceber que se diminuir e se culpar só ia atrapalhá-lo. Se ele estava realmente preocupado com seu irmão, devia se esforçar ao máximo para salvá-lo na próxima vez que eles se encontrarem. Isso realmente animou o Charlotte e conseguiu motivar ele. Então o Charlotte agradeceu tanto o Zahra quanto o Nappa por terem segurado o Majin Buu na luta anterior. Só que o Zahra ficou um pouco longe quando o Charlotte falou isso. Ele estava pensativo sobre como o Charlotte se importava com seu irmão, e quando o Charlotte lhe perguntou por que ele estava pensando, ele apenas respondeu que era algo de muito tempo atrás. Algo sobre a importância da família que há muito tempo ele não ouvia falar. Mas mudando de assunto, o Zahra falou que a partir de agora ele iria tentar reunir o máximo de aliados possíveis para a batalha final contra o Mastermind. E ouvindo isso, Charlotte foi até o Bills e o Whis, que estavam sendo informados pelo Goku, pelo Jack e pela Bulma sobre tudo o que aconteceu. E ao ver Charlotte, Bills o chamou para uma luta. Ele estava curioso para ver o quão forte o Charlotte estava agora que ele se tornou um Super Saiyajin Deus. O Charlotte, já animado de poder enfrentar o Bills, se transformou e partiu para cima dele, dando início a uma intensa batalha. Diferente da última vez, o Charlotte estava conseguindo realmente trocar socos com o Bills, mas o Bills estava um pouco decepcionado. Apesar de ter sido o mesmo ritual, o Charlotte não estava tão forte quanto o Goku quando se transformou em Super Saiyajin Deus pela primeira vez. E ouvindo isso, o Charlotte ficou super irritado. Em um pequeno instante, ele conseguiu surpreender o Bills e acertar um soco em cheio em seu rosto. Isso animou o Deus da Destruição, que percebeu uma coisa: quando o Charlotte está no calor da batalha e seus sentimentos chegam no ápice, o poder dele dispara de uma maneira incrível, o que significava que ele realmente podia dar uma luta muito interessante. O Charlotte mandou ele vir com tudo, e por já estar totalmente animado, o Bills decidiu lhe mostrar por um mínimo momento o seu poder máximo. Porém, antes que o Bills conseguisse fazer isso, o Whis apareceu e interrompeu a batalha. Afinal, se o Bills realmente fizesse isso, não apenas o Charlotte, como tudo ali seria totalmente destruído. Mas já tendo uma boa ideia do poder do Charlotte, o Bills lhe deu sua próxima missão: encontrar o Zamasu. Além dele ser uma grande ameaça para toda a vida do multiverso, ele também é teoricamente o mais fácil e seguro membro de se encontrar dos Dark Breakers. Afinal, o Mastermind possui um Ki indetectável e tem habilidades desconhecidas, e o Giblet provavelmente estava junto com o Mastermind. Charlotte e Jack e Bulma então partiram para procurá-lo, enquanto o Goku foi com o Bills e o Whis cumprir outra missão. E no caminho, Zahra chamou o Charlotte, Jack e a Bulma. Ele estava ali escondido ouvindo a conversa deles com o Bills e se ofereceu para ajudá-los. Enquanto isso, longe dali, o Majin Buu, que fugiu da batalha contra o Charlotte, estava reclamando de como foi sujo o Charlotte conseguir aquele poder com a ajuda dos outros. Então Mastermind e Zamasu apareceram diante dele, dizendo que alguém que absorveu tantos guerreiros para se fortalecer não tinha moral nenhuma para reclamar disso. Mas o Mastermind chegou até ali porque ele queria oferecer mais poder para o Majin Buu para ele poder se vingar do Charlotte.
Charlotte. Mas o Majin Buu, que já estava irritado com o Master Mind por ter prendido ele antes naquela outra dimensão, ficou ainda mais irritado com essa proposta. Afinal, se não fossem as interferências do Master Mind, ele já teria matado Charlotte há muito tempo atrás. Mas o Master Mind não queria saber da opinião do Majin Buu, ele o forçou a receber esse novo poder. E ao sentir, o Majin Buu acabou se animando. Ele sentiu que com isso poderia matar qualquer um. Zamasu perguntou que poder era aquele, e o Master Mind apenas respondeu dizendo que era algo que normalmente destruiria o corpo de quem o obtivesse, mas que com a força e regeneração do Majin Buu, ele deveria ser capaz de aguentar. De volta ao Charlotte e os outros, em sua busca eles acabaram encontrando o Shugeshi e o Borgos, os dois membros restantes do esquadrão do Bardock. Eles estavam envolvidos em uma confusão envolvendo os ex-soldados do Frieza, mas no meio dessa bagunça Zamasu apareceu ali e matou todos os soldados com apenas um olhar. Em seguida ele perguntou pro Charlotte como o corpo dele estava naquele dia, o que era só um jeito de descobrir se ele sentiu a dor daquela luz novamente. Só que como Zamasu não respondia as perguntas que o Charlotte fazia pra ele, o Charlotte também não respondeu as perguntas do Zamasu, e virando o Super Saiyajin Deus ele partiu pra cima dele. Porém, antes que a luta avançasse mais, o Buhan já apareceu ali. Elevando seu Dark Ki, ele prometeu que faria o Charlotte sofrer muito antes de matá-lo. E quando a luta começou, Charlotte já percebeu que não poderia subestimá-lo, ele estava absurdamente mais poderoso do que antes. Levando aquilo a sério, Charlotte foi capaz de derrotá-lo novamente, porém a verdadeira luta só estava começando. Quando o Majin Buu começou a gritar, o novo poder que o Master Mind deu pra ele foi revelado. Tudo ao redor começou a ser consumido pelas trevas. O próprio ambiente estava se moldando no Ki que estava envolvendo o Majin Buu. Nisso, um estranho Dark Ki envolveu seu corpo. Aquela era a evolução do Dark Ki, que como ainda não tem um nome oficial, eu decidi chamar de Super Dark Ki. Com esse poder, nem mesmo o Super Saiyajin Deus do Charlotte era capaz de vencê-lo. Contudo, mesmo Majin Buu tinha dificuldades para manter tanta energia, o que fazia seu corpo ir se desgastando ao longo da batalha. O combate continuou, e apesar de Majin Buu se manter à vantagem, Charlotte em alguns momentos de raiva conseguia atingi-lo, assim como ele fez contra o Bills. Porém, aquela luz voltou a sugar sua energia e fazer seu corpo doer, fazendo voltar para sua forma base. Majin Buu então tentou atacá-lo nesse momento, mas o Zarra se meteu na frente e começou uma batalha contra o Buu. Como não tinha chance no mano a mano, Zarra criou várias cópias de si mesmo com a magia de ilusão que ele possuía, o que fez com que ele conseguisse segurar o Majin Buu tempo suficiente para o Charlotte se recuperar do nada e levantar. Como o Charlotte não sabia quando aquela luz poderia voltar, ele decidiu usar seu poder total logo de cara. A luta então continuou e foi se intensificando a cada momento. Aos poucos a dor daquela luz ia voltando pro Charlotte e o corpo do Majin Buu ia se desgastando por causa do Super Dark Ki. Era uma verdadeira batalha de resistência para ver qual dos dois iria cair primeiro. Porém, o primeiro a ceder foi o Charlotte, que sentiu aquela dor novamente e foi atingido por um poderoso ataque de Majin Buu. Porém, na verdade não. O que ele acertou foi uma ilusão do Charlotte feita pelo Zarra. O verdadeiro Charlotte estava bem atrás dele, e atacando o Buhan queima-roupa com um ataque combinado com o Zarra, o corpo de Majin Buu foi totalmente destruído. As trevas que consumiam o local então desapareceram. Majin Buu até tentava se regenerar, porém o seu corpo havia chegado no limite por causa do Super Dark Ki. Majin Buu sentia seu corpo se desfazer não apenas por fora, mas por dentro também, e logo ele sabia que encararia um destino pior do que a morte. Ele não iria para o inferno ou para o paraíso, sua personalidade desapareceria para sempre e ele se tornaria um novo ser. Enquanto o corpo de Buu convulsionava, ele expeliu 3 pessoas de dentro dele, Gohan, Piccolo e Fat Buu, e isso fez voltar à sua forma básica de Super Buu, que logo começou a derreter e regressou para sua forma original, o Ki de Buu. Sendo agora puramente insano e perverso, Majin Buu se tornou praticamente irracional, atacando todos que estavam ali, inclusive Zamasu. Enquanto Charlotte estava chegando no seu limite, Buu instintivamente ativou seu Super Dark Ki novamente, se tornando imensamente mais perigoso. Com a intensidade da batalha, o Fat Buu acabou acordando, e já veio atrás do Charlotte querendo a vingança pela última batalha deles. Porém, quando ele se aproximou, o Kid Buu de forma insana novamente atacou todo mundo, fazendo o Fat Buu ser arremessado para longe e o Charlotte voltar para sua forma base. Fat Buu rapidamente voltou e atacou o Kid Buu. Ele queria matar o Charlotte sozinho, então a presença de outro Buu ali o irritava. Enquanto os dois Majin Buus discutiam, ambos foram atingidos por um Kamehameha e um Makenko Sappo. Os donos desses ataques obviamente eram Gohan e Piccolo, que finalmente haviam despertado. E usando todo o resto de energia que lhe restava, o Charlotte se transformou em Super Saiyajin 3. E ao lado de Gohan, Piccolo e Zarra começou uma nova batalha contra os dois Majin Buus. Em um determinado momento da luta, o Fat Buu criou uma gigantesca explosão de Ki, e rapidamente Zarra usou seus últimos resíduos de magia para teletransportar os 4 para longe dali. E como agora Zarra e Charlotte estavam esgotados, Piccolo propôs um plano. Enquanto eles se recuperam suas energias, ele e Gohan vão enfrentar os Majin Buus. O Charlotte ficou preocupado, mas o Gohan disse que desde o primeiro momento que ele despertou esse novo poder, era justamente para poder enfrentar o Majin Buu, enquanto o Piccolo disse que ele tinha um plano para isso, então o Charlotte realmente não precisava se preocupar. Então, confiando neles, o Charlotte deixou o Gohan ir pro X1 com o Kid Buu e o Piccolo ir ao encontro do Fat Buu. E indo primeiramente pro plano do Piccolo, o Piccolo sabia que o Fat Buu era bem ingênuo, então ele conseguiu convencer o Fat Buu a curar o Charlotte, afinal ele queria lutar com o Charlotte depois que essa batalha acabasse e o Charlotte não poderia morrer. E agora, novamente na sua forma de Deus Super Saiyajin, o Charlotte estava reunindo energia o suficiente para destruir o Kid Buu com um único ataque de uma vez por todas. De um jeito que
ele realmente não pudesse se regenerar mais. Ou seja, a missão do Fat Buu, do Piccolo e do Gohan era simplesmente segurar o Kid Buu por tempo suficiente até o Charlotte terminar de reunir essa energia. Enquanto isso, o Gohan estava conseguindo ir muito bem na sua luta, o que fez o Kid Buu enlouquecer e tentar destruir a Terra. Porém, apesar de sofrer muitos danos, o Gohan tancou o ataque com seu próprio corpo e se manteve lutando. E quando o Gohan estava prestes a chegar no limite dele, o Majin Buu e o Piccolo chegaram ali para ajudá-lo. E apesar dos três terem sido derrotados, eles realmente conseguiram segurar o Kid Buu por tempo suficiente. Só que quando viu o poder do Charlotte, o Kid Buu tremeu e rapidamente pegou o Gohan que estava caído ali como refém e usou ele como escudo humano. Desse jeito, o Charlotte não podia atacá-lo. E para piorar, ele e o Zahra não podiam desviar os ataques do Majin Buu, pois se fizessem isso, ele mataria o Gohan. No meio dessa situação sem saída, dois caras apareceram de surpresa e conseguiram libertar o Gohan. E eles são justamente o Shugesh e o Borgos, os dois membros do esquadrão do Bardock que ainda estavam por ali. E assim, parece muito que isso aqui foi do nada, mas tem todo um mini arco focando nesses dois. Mas é que como não teve nada de muito interessante, eu falei bem por cima mesmo lá quando eu citei os soldados do Freezer que eles estavam enfrentando. Mas em resumo, eles apareceram agora para provar que eles não são covardes, mas sim orgulhosos guerreiros Saiyajins. E antes de fazer esse vídeo, eu particularmente lembrava com muito desgosto dessa parte da história, porque me incomodava muito, tá ligado? Esses guerreiros aqui conseguirem fazer alguma coisa contra o Majin Buu. Porém, vendo novamente como aconteceu, na verdade foi bem encaixado e eles não forçaram muito não. Eles só conseguiram realmente tirar o Gohan das mãos do Majin Buu para que ele pudesse ser atacado pelo Charlotte. E agora que Majin Buu não tinha mais como escapar, Charlotte enfim pôde dar o golpe final. Olhando pro rosto amedrontado de Buu, ele apenas disse: "Você é muito forte, e eu realmente te odiei muito. Mas reconheça a sua força. É uma pena que você escolheu esse caminho. Agora, desapareça, Majin Buu." Majin Buu foi derrotado de uma vez por todas, e agora um grande banquete para comemorar isso seria realizado. E já se aproveitando da situação, Charlotte falou pro Fat Buu que ele poderia participar e comer o quanto ele quisesse se curasse todos que estavam ali. E o Majin Buu, como não recusa uma comida, fez isso sim. Mas antes que pudessem começar a comer, o Zamasu apareceu ali e desafiou o Charlotte para uma luta. Claro que o Charlotte não recusou, então já se transformando em Super Saiyajin Deus, ele partiu para cima dele. Porém, independente de quantas vezes ele acertasse o Zamasu, ele sempre se regenerava, em um nível que nem mesmo o Majin Buu conseguia. E com o avançar da luta, o Zamasu disse que o Charlotte finalmente alcançou um nível aceitável de poder, e como recompensa ia dizer para ele onde o Giblet estava. Charlotte ficou desconfiado e perguntou o que o Zamasu estava planejando com isso. Mas se desviando da pergunta, Zamasu disse que tudo isso fazia parte do seu objetivo maior, o plano Zero Humanos, que agora estava em uma escala muito maior, pois o objetivo não era simplesmente matar todos os humanos que existem, e sim todos os humanos que já existiram e que ainda vão existir. Em suma, é apagar do espaço-tempo inteiro todos os resquícios da humanidade. Todos ficaram horrorizados com isso, mas o Zamasu voltou ao assunto do Giblet, dizendo que no momento ele estava sendo forçado pelo Mastermind a passar por todos os tipos de inferno possíveis para receber o Dark Ki em seu corpo, um poder que muito provavelmente iria matá-lo, afinal o Majin Buu com a sua regeneração praticamente infinita mal aguentou usá-lo. Apontando para a Terra de Gelo, o Zamasu indicou a localização do Ki do Giblet. O processo para se adquirir o Super Dark Ki não era demorado, mas também não era rápido. Se o Charlotte se apressasse, ele poderia ser capaz de impedir o processo e salvar o seu irmão. E sem se importar que poderia ser uma armadilha, o Charlotte voou para lá o mais rápido que pôde. Porém, se ele conseguirá salvar ou não o Giblet, descobriremos no próximo vídeo. E agora nós finalmente terminamos a saga do Majin Buu no Dragon Ball Legends, que foi a maior saga até agora, né, que teve no jogo. E o que vai rolar daqui pra frente é a finalização dessa primeira grande temporada do Dragon Ball Legends, que na minha opinião é o maior momento do jogo, é a parte que eu mais gosto, então já tô hypando vocês que vai ser muito bom. Mas sobre a saga do Majin Buu em si, cara, eu achei ela muito boa, começando com o foco com o Babidi, né, tendo grande destaque que ele tem. Depois a gente vai pro Super Buu, já envolve o Giblet ali, o passado do Saiyajin, Super Saiyajin Deus, cara, é muito bom, velho. O que eu mais gosto do Legends é quando ele consegue pegar a base de uma saga que já existe, né, seja do Z, do Super, enfim, conseguir colocar vários personagens totalmente diferentes dentro dessa mesma base e criar uma história totalmente original em cima também. Então é uma história que ao mesmo tempo que você olha como similar, você também olha como diferente. E eu acho que a saga do Majin Buu foi a que melhor fez isso até agora. Mas é isso, né, eu só quero dizer pra você que chegou até aqui, né, pra você deixar o like, se inscrever no canal, porque esse aqui é um vídeo que realmente dá muito trabalho, mas eu gosto muito de fazer, eu gosto muito quando vocês assistem ele bastante, e eu também lanço sempre vídeos do modo história Dragon Ball Legends aqui no canal. E também quero te pedir para dar uma olhada no Seja Membro, que me ajuda bastante, tá bom? Você poder assinar lá e tem uns benefícios legais para você também. E, inclusive, muito obrigado a todos os membros do canal, vocês me ajudam muito de verdade, principalmente a produzir esse tipo de vídeo, que é um vídeo que demanda muito mais tempo, mas que eu fico bem mais motivado a fazer por causa dos membros, né? Então, obrigado de verdade a todos vocês. Mas é isso, obrigado também a todo mundo que assistiu até aqui e fiquem aí com o gostinho do que vai rolar no próximo vídeo dessa série. Falou! オラ悟空オラも全力で生かしてもらうぞ。オラその強さをもう一歩超えてみせる。やっぱ強いやつと戦うとワクワクすんな。泣き虫だったあの頃の僕だと思うなよ。俺以上に悪い顔しているな。二人がかりだ。正義の死神ゴテンクス様だ。
孫悟空の息子、俺の毒を味わいな。任せな兄者、面白くもなんともねえぜ。見ていろ、この時を待っていた貴様を殺す。俺たちはてめえを喜ばすために強くなったわけじゃねえぞ。こっからを手加減なしたぜ。ドラゴンボールレジェンズ、こんな感じだ。 A segunda Batalha dos Deuses, Charlotte vs Giblet. 絶対に来てくれよな。